A gente falava da responsabilidade do que seria o nosso novo Papa, que agora a gente sabe que é o Leão XIV, mas a responsabilidade da continuidade a um legado de um Papa, como foi Papa Francisco, que era o Papa mesmo do povo. Ele estava no meio do povo, dos excluídos. Ele falava de temas que a Igreja Católica, até bem pouco tempo, não queria falar sobre. E ele falava de uma forma tão correta. A gente tem que aceitar o casamento, por exemplo, não o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas a união. As pessoas querem se unir e a igreja tem que aceitar a união. O casamento é uma outra história, mas a gente não pode excluir as pessoas de virem na igreja porque tem ali uma relação com pessoas do mesmo sexo. Isso é uma abertura gigante para a igreja Que o Papa católica. Francisco fez. O Papa Francisco fez. Mas aí tem uma questãozinha que eu quero colocar. Qual é? Diga. Porque tem dois tipos de abertura na igreja, muito claras. É a abertura social, a busca pela justiça social, e tem a abertura nas questões morais. Francisco foi aberto nas duas. Sim. Se a gente conversasse, por exemplo, com alguns dos cardeais que estavam na lista, eles diriam, na questão social eu estou com o Francisco, não abro. Na questão moral, não. Sim, porque é muito forte na igreja e por isso que eu acho que ele foi muito equilibrado de ele falar desse assunto e não tocar na outra parte. Você está falando de Francisco ou de Leão XIV? Não, de Francisco. Francisco. Francisco fez isso. Ele foi muito hábil nesse momento. Ele falava o quanto que a gente tem que olhar para as pessoas que têm relações com outras pessoas do mesmo sexo com amor, com carinho. E, ao mesmo tempo, o casamento que a igreja prevalece sendo daquela forma, ele vai se manter daquele ele jeito. não oficializou nada. Não, e não era para oficializar. Eu vi uma entrevista dele, um pouquinho antes dele, infelizmente, ficar tão doente, que ele falava justamente isso, daquele tom de brincadeira dele, porque ele era muito bem-humorado, né? E ele falava, são coisas distintas, mas a gente tem que acolher as pessoas. São coisas distintas, mas são importantes. O acolhimento é tudo. E é isso, e o acolhimento Leão XIV já falou disso. Falou disso, a gente estava vendo. Dele, né? Foi muito Acolhimento. voltado para essa união, para essa paz entre todos. Sim. Já, como Primeiro ele em mesmo paz, deixou ele claro falou de ali. paz no começo, mas depois ele foi no acolhimento. Foi no né? acolhimento, foi de ser, né, dessa questão de missões que está muito enraizado nele. Mas eu fico aqui também me perguntando, Alvarez, olhando sobre Leão XIV e agora esse anúncio dele de fato, quais são alguns recados que a Igreja Católica traz para a gente nesse momento? Por exemplo, ontem a gente conversava aqui, né, Kátia, que tinha uma expectativa que esse conclave seria mais breve, porque a igreja não queria se mostrar dividida nesse momento. E tinha a pressa do jubileu que Tinha está a pressa do acontecendo. jubileu. Sim, Como é que verdade. você, né, que é um estudioso também da Igreja Católica, como que você avalia também esses sinais, esses recados que a igreja está dando? Eu acho que o grande recado, como foi com Francisco, é o nome. A escolha do nome. Quem foi o último leão? Né? Leão XIII governou de 1878 a 1903. Foi considerado um grande papa. 25 anos, já começa bem, né? Bastante, Quase o mesmo tempo que João Paulo II. Sim, verdade. Tinha 68 anos quando foi eleito, o Leão XIV tem 69. Tá ali. Leão XIII fez a encíclica Rerum Novarum. Do que é que ele falava? Justiça social. Então, Então aí tá a chave. É justiça social a questão. e o mais legal é isso. O que a gente precisa nesse momento no mundo? É justiça social. É justiça Se social. a gente falasse de um Papa ligado mais à política, como a gente teve Bento XVI, a gente falaria de uma outra necessidade. Naquela época se precisava disso. Hoje a gente precisa de justiça social e de um olhar mais humanitário, como foi Papa Francisco e como será, com certeza, Papa Leão XIV. E eu né? ouso dizer, Kátia, que Leão vai ter uma vantagem, ou duas vantagens com relação a Francisco, tá? Não é que ele vai ser melhor, ele leva vantagens. Primeiro que ele não herdou uma igreja aos pedaços como Francisco herdou. Verdade. Francisco herdou crise no Vaticano, corrupção no Vaticano, pedofilia e igreja em queda de fiéis pelo mundo. E lutou para combater tudo isso e colocar tudo, a casa no eixo. Tentou e conseguiu muita coisa. Muita coisa Organizou conseguiu. muita coisa. Então, Leão XIV está entrando com a casa arrumada. A casa já foi reformada. Pronto. Mas tem coisinha, tem vazamento Tudo ainda. bem. É. Aqui e ali, mas o grande vazamento, o telhado que ia cair, já não vai cair. Então tá melhor. O Isso é a alicerce primeira está vantagem. construído, né? Os alicerces voltaram a ser bons. A igreja voltou a crescer em algumas partes do mundo. Bom para Leão XIV. Outra vantagem que ele tem é a opção que ele faz, pelo menos a gente está vendo no primeiro discurso, de focar no progressismo dele, na justiça social e não nas questões morais. Porque as questões morais são divisivas. Elas separam as pessoas. É não tem verdade. consenso. Agora, ninguém pode
dizer à igreja que não repita o gesto de Jesus Cristo de alimentar uma pessoa que tem fome, de cuidar de quem precisa, do quem está doente. Então a igreja pode se unir em torno de Leão XIV na questão da justiça social, mas nunca se uniu em torno de Francisco nas questões morais. Ele pode não ter esse problema se não tocar mais nesses assuntos. Mas eu acho que, sinceramente, ele não vai tocar nesses assuntos. Não tão porque... cedo, pelo menos, né? Mas porque ele já viu a habilidade que o Papa Francisco teve em lidar com isso da forma correta. E me parece ser uma pessoa, claro que é muito pouco para a gente ver, mas pelo que eu busquei rápido aqui, uma pessoa que consegue analisar as coisas com uma precisão muito grande. Você vê que quando ele vai falando, ele fica nítido a emoção dele, mas o quanto ele se controla e o quanto que ele vai escolhendo como falar aquilo. Para que as pessoas compreendam da forma correta, porque se comunicar bem, não é como eu acho que eu falo, é como o outro me entende. E ele está fazendo isso com precisão, na hora certa. Ele esperou, eu queria contar, eu quero contar ainda quanto tempo ele ficou, quanto tempo ele ficou, eu quero realmente contar no relógio. Quanto tempo ele ficou em silêncio, ouvindo a multidão, se inspirando com a multidão. Ele talvez diga se inspirando com Deus também, mas se inspirando com a emoção da multidão que está ali embaixo. E depois de talvez 2 ou 3 minutos, eu não tenho a conta aqui, mas foi um tempo bastante razoável, ele esperou e aí começou a falar com uma serenidade que já é a serenidade que a gente espera de um Papa. Não tinha euforia, não estava nervoso. Tinha emoção, na medida. Sorriso contido. Não que ele estivesse tímido, mas sereno. Muito bonito. Muito bonito. Mas foi muito lindo, né?